Se eu não fosse jornalista, eu não seria nada. Eu sou aquela que, sabe, de criancinha, eu quero ser jornalista. Eu sempre quis ser jornalista. Eu não consigo nem pensar em qualquer outra coisa que não fosse jornalismo. A função de um repórter é obedecer à responsabilidade social. Quando a gente fala em telejornalismo, a gente pensa em ego. E muita gente que sai da faculdade acaba abraçando essa ideia equivocadamente. Quando você trabalha com a sua imagem e você assina um produto, seja em rádio, televisão ou jornal, você tem que estar muito ligado com a responsabilidade social. Você tem que ter o respeito de passar essa informação para o público, porque você forma opinião, você agrega valor à vida de quem está consumindo esse material que você vai exibir e você é responsável por ser fiel à verdade. É uma loucura de informação, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem câmera. O repórter, ele funciona como um curador dessa informação. Aquilo que você vai falar pode mudar a vida de muitas pessoas, então você tem que ter esse compromisso. A gente tem um poder público muito fraco, o jornalismo acabou assumindo a responsabilidade que de alguma forma a gente consegue ajudar muitas pessoas, isso é muito gratificante para a gente que trabalha com isso. A partir de hoje, moradores do bairro do Cachito estão livres do entra-e-sai de caminhões de lixo. O aterro, que nunca foi sanitário, já estava em funcionamento há pelo menos 17 anos. Antigamente a gente não tinha muito matérias reveladoras ou matérias capazes de provocar baixas em governo, enfim. Hoje em dia a gente consegue ter uma ação mais ampla e isso é muito importante, ou seja, é voltar à responsabilidade social. Hermínio caminhava por esta estrada quando foi surpreendido pelo carro de Alexandre. Além de matar o pedreiro, o subsecretário ainda atropelou 4 pessoas. Ele não prestou socorro às vítimas e só compareceu na delegacia mais de 12 horas depois do ocorrido. Laudos periciais apontaram que o acusado estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade. De acordo com o Tribunal de Justiça, o relator entendeu que não houve homicídio doloso. Desta forma, o ex-coordenador da Lei Seca poderá responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, uma preocupação para a família, já que se for condenado, Alexandre poderá reverter a pena em prestação de serviços. Eu acho que tem esse glamour do jornalismo, sabe? Então assim, eu quero ser jornalista, fazer notícia, mudar o mundo. E não é bem assim, sabe? Vai botar o pé na lama, não vai conseguir fechar a matéria um dia, nem todo mundo vai ser repórter. Então assim, o que eu gostaria é que as pessoas viessem fazer jornalismo sem querer aparecer na televisão, sem querer ser uma estrela, sem essa figura de jornalismo, televisão, mídia, entendeu? E sim como uma profissão que é árdua, que é trabalhosa, que é espinhosa e que é muito prazerosa, mas que é uma profissão séria, entendeu? E que, como uma profissão séria, mexe com vida de pessoas, mexe com ética, com profissionalismo. Então, assim, isso é que me preocupa. Se você perguntar, qual é o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo eu não sei, mas eu acho que o futuro do jornalismo está nas mãos de quem faz jornalismo hoje em dia. O mais importante independentemente da tecnologia, de como a gente vai mudar o jornalismo, que eu acho que ele vai mudar cada vez mais, é a gente primar pela notícia, pela credibilidade, pela agilidade da informação, pelo compromisso com a verdade dos fatos. Eu acho que isso, o produto básico do jornalista, ele vai ser sempre o mesmo, independentemente se você vai falar com o celular da lua ou se você vai falar de dentro de um estúdio, que é a informação. O motorista do carro não quis gravar entrevista, mas conversando com a nossa equipe, disse que o sinal já estava aberto quando ele avançou. A pesquisa foi feita por um site de viagens com 1000 turistas de diversas regiões do país. O aeroporto Santos Dumont ficou em último lugar em um ranking dos 11 terminais mais movimentados. Aqui existem apenas 10 opções para se alimentar. Este galpão, nos fundos do cemitério, é usado para armazenamento de ossos e está lotado. Segundo o administrador do cemitério, a cada 3 anos eles são retirados daqui. No entanto, um funcionário que trabalha no local há 17 anos disse que os ossos nunca saíram do galpão. Se a gente cuidar bem delas, se a gente aprimorar cada vez mais a informação, a forma como as pessoas se comunicam e trazem a informação para dentro da redação, para aproveitar a voz das pessoas, o olho das pessoas espalhado por todos os cantos do estado, do Rio, do Brasil, e souber cuidar bem disso que é a matéria-prima, eu acho que
O resto é só se adaptar quando as tecnologias forem aparecendo e bola para frente. A cobertura do jornalismo, do telejornalismo, espera muito mais a interatividade do telespectador. Acho que é importante a gente ter essa interação, não só para chamar cada vez mais público, esse público que está na internet, para assistir o jornal, assim como também disponibilizar na internet nosso conteúdo para as pessoas que não têm essa condição. Hoje em dia, o telespectador não é mais aquele cara que apenas consome a notícia e está omisso. Não, ele quer botar o dedo na ferida, ele quer participar. Então, por exemplo, a gente tem hoje aqui na Rádio Band News, que é um veículo que atingiu isso com muita perfeição, uma interatividade com o ouvinte que traz a informação e que cria fidelidade desse consumidor da notícia. Moradores afirmam que algumas lojas fecharam as portas por ordem de um policial militar que trabalha na UPP do Alemão. A ordem seria uma represália após traficantes proibirem comerciantes de vender mercadorias a policiais. A denúncia foi feita à Rádio Band News Fluminense FM. Foi o policial que mandou fechar, porque já que não pode vender para os policiais, também não pode vender para ninguém. A ordem foi dada para fechar. O dono da padaria obedeceu porque, na verdade, a gente se sente inseguro. Porque os bandidos eles continuam matando dentro da comunidade. A população está cada vez mais querendo chegar perto da notícia. E é aí que a gente consegue um produto com mais qualidade. Hoje em dia eu acho que você pode ver isso na imprensa como um todo, porque uma pessoa faz um vídeo, posta um vídeo, isso se torna rapidamente acessado por milhares de pessoas e aquilo ali acabou se tornando uma notícia. Durante dias, o morador registrou a movimentação de máquinas no local. Vocês podem ver lá ao fundo, lá, reta escavadeira, caminhões, estão quebrando pedras. É uma devastação completa aqui na rua Araticum. O terreno que há 10 anos foi um sítio não é área de preservação ambiental, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, o loteamento é clandestino. Nunca teve o licenciamento da prefeitura. O custo de ter um falcão americano é baixo. A Era come cerca de 5 codornas por mês com um polivitamínico. E com alimentação, o Marcelo gasta, em média, R$20. O amansamento dela durou cerca de um mês. E agora, ela até aceita receber um carinho. Apesar do valor, R$ 2.300.000, um imóvel como este deve ser vendido no primeiro mês de anúncio. E não há negociação de preço. 14 pessoas já se interessaram neste período. 2 propostas foram feitas. A corrida que começou lá em Copacabana se encerra aqui no Flamengo. Depois de 10 quilômetros de muita disposição, esses trabalhadores já estão prontos para voltar ao batente amanhã. O Ministério Público deve recorrer da decisão ainda esta semana. Se o traficante for mesmo solto, vai cumprir medidas cautelares, como se apresentar mensalmente ao juiz e não sair do Rio de Janeiro. Não ter rotina significa você estar preparado para cobrir qualquer tipo de matéria. Você não fica engessado em nada, você tem a possibilidade de aprender um pouco de cada assunto a cada dia, de lidar com os problemas. Cada dia uma surpresa, tem dias que você se emociona, tem dias que você volta super sorrindo, tem dias que você toma calmante para dormir, tem dias que você acorda super feliz que está fazendo uma matéria relevante, que vai estar ajudando alguém. Ou seja, você vai ter um leque amplo de assuntos e por isso você vai ter que se preparar cada vez mais para poder desempenhar uma boa função. Não sei o que vai acontecer com ela. A equipe na rua é a extensão da sua casa. Hoje você passa mais tempo do lado do cinegrafista, do auxiliar, do que do lado da sua própria família. Tá muito arrupiado? Baixa assim um pouquinho. Você tá arrupiado? Você tá lembrando mesmo? Claro. Às vezes, num olhar, você sabe, o cinegrafista sabe o que você quer, a imagem que você quer. Depois de assistir às apresentações dos alunos do projeto, Roberta mostrou o que sabe fazer muito bem: dançar. As piruetas perfeitas encantaram as futuras bailarinas. Ele é um repórter cinematográfico porque ele é um repórter como você. Então é uma pessoa que chega para te ajudar. A minha vivência com a equipe de rua me mostrou que eles são pessoas importantíssimas. Um cinegrafista, quando faz uma imagem especial, ele te dá o início do seu off. Nenhum raio tira a tranquilidade do Fluminense no campeonato. Foi só um susto. Um auxiliar
que está ajudando o cinegrafista, ele tem uma visão muito mais neutra, talvez, do que eu que estou lá dentro tentando apurar no meio de uma violência, por exemplo, de uma cena de violência. Então, várias vezes ele me trouxe informações para poder ajudar a realizar essa matéria. O sexo ninguém sabe. Entre as araras, os machos e as fêmeas são iguais e só exames de sangue são conclusivos. Robusta e cheia de vida, ela enche o peito enquanto aprecia a vista do alto da palmeira e experimenta os coquinhos sem pedir licença. Segundo o Zoológico do Rio, este animal não é um fugitivo. A nossa curiosidade atraiu os turistas. Não é todo dia que dá para saborear uma história dessa numa simples visita a um zoológico. Pensei que tivesse fugido ali do cativeiro ali, ó. Não fugiu não. Ela vem todo dia há mais de 10 anos visitar as amigas aqui. Não sabia. O poder da imagem é muito interessante. O poder de falar com uma imagem é muito interessante. O poder das pessoas transformarem algumas imagens numa grande história é muito interessante. É o grande diferencial de um cinegrafista ruim para um fotógrafo. Eu acho que a televisão tem muito futuro e eu acho que ela só acontece porque existe essa conjunção assim, desses vários setores que se unem e fazem funcionar. E porque existe uma figura fundamental, que é o repórter cinematográfico, que é o nosso cinegrafista. O cinegrafista pode pensar uma luz e trazer muito mais sensibilidade. A fotografia e a qualidade de imagem influencia muito na qualidade de uma matéria. Uma boa imagem, uma imagem refinada, trabalhada, ela seduz o telespectador, sabe? Então, assim, aquele jargãozinho, uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu acho que ainda vale, entendeu? Então, assim, eu acho que o jornalismo tem muito espaço para crescer, por essa questão, porque a imagem é uma coisa fascinante. Existe um padrão de qualidade, existe um padrão de estética que é seguido, mas justamente pensando no grande público que vai assistir aquele produto. Nós não estamos fazendo um produto focado num público restrito que sabe o produto que está consumindo. Não, nós estamos numa TV aberta, então a gente tem que pensar em atingir o maior número de pessoas. Para isso, a gente mostra qual é a nossa identidade, nós temos identidade, mas nós seguimos um rigoroso padrão de qualidade também. Me preocupa um pouco essa coisa de múltiplas funções, profissionais multimídias, entendeu? Eu acho que ninguém pode ser bom demais em tudo, entendeu? A gente é bom em algumas coisas, sabe? Eu, inclusive, tenho colegas que já fazem tudo. Ele vai para a pauta com uma câmera, um microfone, ele para a câmera, ele vai para frente da câmera, ele grava uma passagem, ele apura, ele grava, ele escreve para online. Eu acho que não tem muito para onde fugir. Se a gente for olhar um pouco romântico para a coisa, você pode até questionar, dizer que é um absurdo, dizer que, poxa, os profissionais que filmam ou os profissionais que só escrevem e tal. Não é que eu acho que não haja espaço para eles, mas eu acho que cada vez mais o mercado vai se concentrar em pessoas que trabalham como polivalentes. É como se fosse seleção natural. Os melhores ou os mais preparados vão ficar. Então, assim, não adianta a gente viver na ilusão, eu sou repórter, só escrevo, não meto a mão na câmera, não edito, não faço nada. Acho lindo, maravilhoso. Só que, assim, vai ter um cara que vai fazer. E se ele fizer tão bem como você e ainda fizer as outras funções, ele vai te engolir. Então, infelizmente, a gente tem que se adaptar a isso. Não dá para você confundir funções, porque você vai perder qualidade nesse trabalho. Não dá para um cinegrafista ao mesmo tempo tirar foto, ou um repórter ao mesmo tempo tirar foto, que ele vai perder a apuração correta do fato. É importante que o profissional ele seja versátil, porque o mercado ele é cada vez menor. Mas é importante que a gente obedeça a funções básicas. A gente quer que o apresentador, de uma certa forma, tenha uma ligação com o que está sendo apresentado. Ele escreve as cabeças e eu leio as cabeças e concordo ou não com ele. Igor, eu acho que de uma certa maneira ficaria melhor, de outra maneira, acho que assim, a gente se adequa. Então, a gente tenta fazer pequenos comentários, sutis comentários, que dessa forma a gente vai trazer também emoção para dentro do jornal e mostrar que o apresentador não está ali só para ler TP, mas está ali para linkar as reportagens de uma maneira também que seja agradável para quem está assistindo. A matéria boa é a matéria que entra. Oi, Pulga. Oi, Luz. Você sabe se a matéria vai entrar? Tá pautada. Nós já temos uma excelente matéria em Campo Grande, às 6 da tarde, que ela não vai entrar.
né? Então, assim, o deadline é o que move o jornal que a gente tem. O que muitas vezes é triste, até é meio frustrante, porque às vezes você tem uma matéria que você sabe que é boa, que você sabe que você teria que dá-la, mas ela não vai entrar. Falar sobre o deadline é sempre muito complicado porque não existe uma fórmula. Cada dia é uma situação completamente diferente, você tem que lidar de maneira diferente. Eu vou citar novamente a questão do acidente do ônibus. Este ônibus da aviação Paranapuã, que faz a linha 328 entre a Ilha do Governador e o centro da cidade, caiu do viaduto Brigadeiro Trompovski, que liga a Zona Norte à Avenida Brasil. 7 pessoas morreram na hora. A gente descobriu que havia acontecido um acidente por volta de 5 horas da tarde. O jornal começa menos de 2 horas depois. Então nós temos que pensar como nós vamos conseguir chegar até o local do acidente, que não era perto, e como nós vamos conseguir receber esse material a tempo de exibir no jornal. Nós temos várias estratégias para fazer isso, nós temos que escolher a melhor. Nós optamos por enviar um caminhão de link, que depende do trânsito para poder chegar no local, e a partir do momento que ele chega a gente consegue receber as imagens por satélite. Nós optamos também por mandar um mochilink, que é um cinegrafista que está com equipamento capaz de enviar imagens pela internet, e ele já saiu numa moto, ou seja, óbvio que ele vai chegar muito antes do mochilink, mas a qualidade de imagem é inferior. Nós mandamos um motoqueiro com celular também, porque também ele já estava no meio do caminho, então ele chegou muito rápido, ele era capaz de voltar mais rápido para a redação para poder, numa emergência, a gente já exibir essas imagens na programação. O que não tem espaço são duas coisas simples, é sangue e exploração da tragédia alheia. Tudo que seja importante para a população saber está dentro do Jornal do Rio. Notícia é notícia. Se a informação se torna notícia de relevância para a gente colocar naquele resumo dos fatos da cidade no Jornal do Rio, como a gente vai levar, tendo um cuidado ou outro, é uma discussão nossa interna, mas se a informação, ela vai valer uma notícia no jornal. Nós não temos nenhum tipo de censura, mas nós temos que sempre trabalhar com bom senso, todo jornalista tem que trabalhar todo o tempo com o bom senso, então nós priorizamos alguns assuntos que a gente acredita que seja mais importante para a maioria da população, mas as únicas coisas que não tem espaço dentro do Jornal do Rio é uma exploração que não há sentido. Quando você está diante de um tema, você tem que pensar de que forma e para que ele está sendo mostrado. Ou seja, qual é o ponto que eu quero chegar? Se é uma matéria de serviço, eu tenho que informar o telespectador as dicas que vão tornar a vida dele de uma forma melhor. Se é uma matéria de denúncia, eu tenho que ir fundo na apuração para que algum fato não fique escondido. Então, assim, em primeiro lugar, você não pode ter autocensura, né? A gente veio de uma história no país de censura na imprensa que está muito lá atrás e que a gente tem que cada vez mais esquecer, né? A gente tem que buscar a função que a gente realmente traçou, levar a informação, a verdade ao telespectador, doa quem doer. A exploração da tragédia alheia, em que muitas pessoas acreditam que vai dar um certo retorno em audiência, não é o caminho que a gente busca. A gente não acredita que explorando a notícia dessa maneira seja não só o melhor caminho para chegar na audiência alta, mas que seja o melhor caminho para se discutir a sociedade. A gente quer trazer assuntos que sejam importantes, reais para a sociedade. É lógico que a gente quer dar audiência, mas existem outras alternativas mais inteligentes e mais úteis para se atingir a audiência. Esse é um grande desafio. Basicamente, você tem que pensar, conhecer o seu público e, a partir daí, você consultar suas fontes, aí vai da experiência de cada jornalista também, para você aprofundar em determinado assunto. E, dessa forma, criar uma identidade que seja diferente dos outros produtos que estão aí competindo. Em alguns momentos você até consegue trabalhar no sentido de manter determinado assunto para ganhar com aquela audiência, mas você não pode extrapolar qualquer limite, como se a gente só estivesse visando aqui a audiência. Tava quase segundo quando foi pro break, 5.6. O que a gente tenta fazer também para manter a audiência? A gente, como é um jornal com 4 blocos, a gente tenta deixar uma matéria forte em cada bloco para poder chamar nas passagens de bloco. É uma maneira de você fazer um jornal inteiro forte do início ao fim. O que também não é uma forma, porque vai depender da audiência. E vai depender da construção das matérias ficarem prontas ou não. Julgamento do juiz é o próximo. Julgamento é o próximo. Próximo VT vai ser o quê? Aí a gente vai pro break. Mas, basicamente, a gente tenta dar as matérias policiais no primeiro bloco,
A escalada traz já é um resumo do que vai ter dentro do jornal, então é uma escalada forte, com sobe-som, com sonora forte, curta, mais forte, com verbos no presente, manchetes de jornal impresso mesmo dentro da escalada para chamar a atenção, bastante atenção, e a pessoa ficar ali curiosa e querer assistir o jornal, e um jornal linear em que ele começa com uma matéria forte, tem uma matéria forte em cada bloco. Não obrigatoriamente ele vai terminar com uma matéria mais leve, mas a gente tenta priorizar isso também para que não pareça um jornal só de tragédia, só de notícias tristes. Então a gente tenta, sempre quando colocar uma notícia pesada num bloco, tentar depois ir aliviando mesmo nesse bloco. Mesmo você tendo outras notícias tristes, você intercalar com notícias mais leves para que também não prejudique, porque isso pode prejudicar a audiência, não prejudique a visão que o telespectador está tendo do jornal. Na verdade, eu prefiro não ter um nível maravilhoso, fenomenal de audiência, mas ter, que é a maior marca do Grupo Bandeirantes, que é a credibilidade, a ética, o cuidado com a informação. A gente tenta falar sobre tudo que acontece no Estado, mas, lógico, isso é impossível de se fazer, mas eu acho que a gente atinge uma gama muito grande. Pelo menos as coisas mais importantes que acontecem no Estado a gente consegue dizer nesses 21 minutos, em média, de produção, mas é o grande desafio diário também. Em João Pessoa, o abacaxi fresco já é empresa, tem CNPJ e mais de 10 funcionários. Agora o Homem Abacaxi quer trazer esta descontração e alegria para as praias cariocas. O produtor tem que estar convencido que ele tem um bom produto. É você partir do zero e transformar uma coisa em uma matéria de cunho social interessante o suficiente para atrair a atenção do teu telespectador. Ele conta a história antes do repórter. Eu costumo dizer para minha equipe que talvez seja o setor mais trabalhoso dessa redação, porque é você querer vender todo o seu trabalho a todo instante para todo mundo. O que você espera é que você tenha uma pauta bem produzida, para que o repórter pegue essa pauta, produza essa pauta, né, e crie em cima dessa pauta e vá além. O número de secretarias no município também chama a atenção. Enquanto a cidade do Rio, com pouco mais de 6 milhões de habitantes, tem 28 secretarias, Maricá, com 180 mil habitantes, tem 30. Algumas, no mínimo, curiosas, como a Secretaria de Assuntos Religiosos. O nosso desafio é criar matérias que não tenham sido feitas ainda, que não tenham sido sequer citadas, que tenham um quê de exclusividade, mas que tenham um quê de interesse para as pessoas em geral. E não é só um jardim zoológico, não. Os shoppings, livrarias, teatros e cinemas estão cheios de gente que detesta carnaval e que não teve oportunidade de sair da cidade nos dias de folia. Ficar em casa e chamar os amigos que remam contra a maré dos foliões também é uma das opções mais escolhidas no carnaval. Às vezes você sai da redação com uma ideia de matéria e é lógico que a matéria ela surge na rua. Ou seja, geralmente aquilo que é pensado pelo chefe de reportagem, pela produção, sofre mudanças na rua. Uma coisa complementa a outra. A pauta ajuda, mas é o repórter na rua que acaba conseguindo fechar a matéria de uma melhor maneira. A gente, às vezes, na rua tem uma visão melhor do que aquilo que a pessoa produziu na pauta não teve, pelo fato da gente estar ali diante do fato. Eu, às vezes, tenho muitas dúvidas para onde o jornalismo caminha. Assim. Eu me preocupo com a formação dos jornalistas, que eu acho que está cada vez pior. Eu vejo muita gente assim, que fala inglês, francês, espanhol, sabe mexer no computador, sabe mexer, né? Mas não consegue fazer um trabalho de ligação. Assim, eu vejo às vezes que a gente está falando de um personagem do Brasil, de uma pessoa de uma área cultural, e as pessoas sequer sabem quem são. Isso me preocupa muito, sabe? Eu acho que a gente tem que investir no jornalista para que ele se forme melhor, para que ele estude mais, para que ele leia, sabe assim, que tenha o hábito da leitura.